Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote terreiro São Jorge Guerreiro aqui em Jacaraípe e vamos para mais um react. Os membros do canal pediram para fazer o react do cargos e funções dentro da Umbanda, do canal Tudo sobre Umbanda. É um canal que eu gosto muito, respeito muito. É um vídeo de 35 minutos, vamos lá e vamos discutir, vamos debater sobre isso, é interessante. Então, pessoal, vamos lá. Cargos. Existem alguns cargos dentro da Umbanda, tá ok? Alguns cargos que pessoas de dentro da religião, de dentro dos terreiros, já conhecem, já sabem. Né? Existem esses cargos onde, ou seja, uma hierarquia, onde você deve respeitar, tá ok? Vamos começar a falar aqui do primeiro cargo. Eu vou falar da função também desse cargo, tá ok? Dentro da Umbanda, dentro dos terreiros. Bom que você já, quando vocês entrarem dentro dos terreiros, você já vai bater o olho, você já vai ver, né? Você já, opa, aquele ali tem cargo, então, né, eu devo, vamos dizer assim, eu devo respeitar. Lembrando, gente, põe na cabeça de todo mundo. Dentro do terreiro, não é só porque não tem cargo que você não vai respeitar, você tem que respeitar todos ali dentro do terreiro, tá ok? Até, até uma pessoa que foi lá para consultar, você tem que respeitar, tá ok? Não importa quem seja, você tem que respeitar. Hum, vamos lá. Primeiro cargo, né, que é o cargo que todo mundo conhece, que é o pai de santo, né? Claro, o pai de santo, o sacerdote, o babalorixá, né? Na Umbanda se fala pai de santo. Hoje em dia fala mais babalorixá, né? Quer dizer, babalorixá é do candomblé. Hoje em dia fala mais sacerdote de Umbanda, né? Essa questão do pai de santo tá saindo um pouco de moda. Nem tanto assim, depende muito de da onde fala. O pai e mãe de santo tem um local de muito carinho na comunidade de terreiro, porque não é que ele é pai ou mãe daquele santo, ou daquele orixá, ou daquela divindade, não. Vem do papel de que no passado, o único lugar de afeto e de socorro que algumas famílias tinham, principalmente nas comunidades de favela, de morro e tudo mais, eles tinham o único lugar de amparo, o terreiro. E seus filhos ficavam ali enquanto seus pais iam trabalhar. Então, aquela pessoa que ficava responsável pelos filhos dos trabalhadores era carinhosamente chamado de pai e de mãe, porque o respeito a eles tinha que ser igual ao respeito de um pai e de uma mãe. E aí, para diferenciar o pai e a mãe de santo, lembrando que era muito comum ter santos católicos, ter festas de santo, festa de Cosme e Damião, festa de São João, festa de São Pedro, e assim vai. Então era muito comum, por que o pai do santo? Porque ele dava a encarnação do santo, a bondade do santo, a bondade daquela pessoa santificada ali em vida, amparando a comunidade. Então a palavra pai e mãe de santo, ela é distorcida porque as pessoas não conhecem a história. Talvez por isso está entrando em desuso em muitos locais. Mas também eu considero bastante valoroso chamar de sacerdote e sacerdotisa, porque hoje não tem mais essa função de guardar os filhos dos outros para que eles vão trabalhar. Carinhosamente, pai e mãe de santo. Tecnicamente, sacerdote, sacerdotisa. Babalô é de Ifá, Yanifá é de Ifá, Yalorixá é de Candomblé, Babalorixá é de Candomblé, Mameto Niquince é do Candomblé de Angola, Tateto Niquince é o pai lá da nação de Angola. São coisas completamente diferentes. Então, pai de santo é o primeiro cargo que tem dentro da Umbanda, né? O cargo que está acima de todos. Qual que esse cargo? Qual que é a função de um pai de santo dentro do terreiro? Primeiro, o pai de santo é aquele que comanda os trabalhos, tá ok? É o que comanda, é o que abre a gira, é o que abre os trabalhos, é aquele responsável para limpar o ambiente, é o responsável para orientar os médios, tá ok? O pai de santo não orienta quem vai lá prestar consulta, viu, gente? Põe na cabeça de vocês que o pai de santo não é aquele que fica ali andando ali, vem consulta. Não, né? Pai de Maravilhoso isso. Olha, é difícil ver alguém falar sobre isso. Realmente,
Eu sempre coloco da seguinte forma: o pai de santo, a mãe de santo, não é a estrela do terreiro. As estrelas do terreiro são os médios. O pai de santo está ali para orientar os médios, para canalizar as boas energias para o médio, ou nas palavras antigas, firmar a gira para que os médios possam prestar os seus atendimentos à assistência, à consulência. Então, essa ideia de que eu vou conversar com a entidade do pai de santo porque ela é mais forte, é mentira. Isso aí foi inventado, não é não. As entidades mais preparadas para te atender são as dos médios. As entidades do sacerdote, não é à toa que elas são classificadas como guias da linha, ou guia do congá, o chefe de congá, chefe da linha. Eles estão ali para orientar e para firmar a gira para os médiuns trabalhar. O sacerdote cuida dos médios, os médios cuidam dos consulentes. É assim que funciona. Não, parabéns, difícil ouvir alguém falar sobre isso. Santo é aquele que orienta os médios, é o que faz o casamento, é o que faz o batismo, né? É o que orienta, é o que dá cargo dentro da casa, tá certo? Para você ter um cargo dentro da Umbanda, dentro do terreiro, quem vai passar esse cargo para você vai ser o pai de santo, né? Que vamos dizer assim que é a autoridade dentro da casa, tá certo? Pronto, esse é o pai de santo. As funções eu falei, né? Que é a função de abrir os trabalhos, né? A função dele é por limpar a casa, a função dele é segurar os trabalhos, é fazer as firmezas, é começar a gira, começar todo o processo da gira para quem se inicia, para quem já é iniciado, ele tem a obrigação de iniciar as outras pessoas e por aí vai, né? E dar a educação necessária, preparar os médios com bônus, os ministros. O sacerdote, a sacerdotisa, eles são sumo. O que significa um sumo sacerdote? Ele está acima dos outros sacerdotes. E também existe o cargo administrativo que esse pai, mãe de santo, herda também. Então, zelar pelo terreiro. Por isso também já foi chamado de zelador de santo, zelador de terreiro. Zelar pela estrutura do terreiro, assentamento, firmeza, chão, tem papel higiênico, tem sabão, tem elementos ali para fazer as limpezas do terreiro, seja energética, seja física. Tudo isso também cabe ao sacerdote. Ele vai zelar pelo terreiro, para que o terreiro funcione de todas as formas, incluindo dar a educação necessária, levantando outros sacerdotes. Por isso que ele é o sumo sacerdote, porque existem as combones. Mas entre as cambones existe a cambona-chefe. Ela é uma sacerdotisa. Ou um sacerdote, se for um homem. Existem os ministros, mas existe o ministro-chefe que vai coordenar ali os atabaques. Ele é um sacerdote. Existem os médios, mas dentre os médios tem os padrinhos e as madrinhas de mesa. Ou de congá. Eles são sacerdotes. Mas o sumo sacerdote que está acima de todos eles, que coordena tudo, é o pai, é a mãe de santo, é a grande cabeça. Por isso é ele que vai indicando, colocando as pessoas aonde elas vão ser melhor exploradas seus talentos. Não explorada do sentido ruim, mas no sentido de que se você tem esse dom, eu tenho que te colocar no local que você precisa exercer esse dom. Então, é a mente estratégica do sacerdote. E por isso que talvez funciona quando o sacerdote ele está dentro do papel dele. Porque assim como existe médios que querem ficar no atabaque, mas não aguenta, vai incorporar, tem cambones que quer ficar ali rodando até alguma entidade pegar ela, mas ela não consegue incorporar. Tem pessoas que estão fora do seu aspecto dentro da religião. Tem sacerdote também que acha que ele é a estrela, tudo é ele tem que fazer tudo, ninguém pode fazer nada, ele não deixa ninguém fazer nada e tudo mais. É um sacerdote que recebeu o sacerdócio por algum motivo, mas ele ainda está com a mentalidade de médium. Ele ainda não está preparado para zelar por outras pessoas, porque ele ainda é o centro da sua espiritualidade. O centro da espiritualidade de um sacerdote é o terreiro, é a comunidade. Outro cargo, gente, lembrando, pai de santo dentro da casa, dentro de um terreiro, é um só que existe. Não existe pai de santo e mãe de santo numa casa. Ok? Não. Ou é pai de santo, ou é a mãe de santo também. Aí eu discordo. No passado eram os dois. Vamos lembrar que terreiro era família, né? A estrutura de um terreiro é a estrutura de uma família. Era muito mais saudável e ainda é mais saudável que num terreiro tenha um pai e uma mãe. O que não pode é ter dois pais, o que não pode é ter duas mães, mas um pai e uma mãe, por quê?
a gente, diferente de outras religiões, não estamos só tratando o espiritual. Muitas vezes nós estamos tratando o problemas biológicos, problemas sociais de uma outra pessoa. Olha que legal, olha que interessante. Eu, um marmanjo desse, tenho que dar banho numa criança do sexo feminino, porque ela tem uma doença lá, não tem ninguém e tal. Não é interessante. É bom que tenha uma mulher ali para fazer isso. E vice-versa. Quantas vezes a gente já escutou, eu mesmo já escutei, a fofoca chega fresquinha aqui em casa, de sacerdotes, homens, às vezes homens héteros, às vezes homossexuais, que cometem assédio sexual na consulta. Existem mulheres também que fazem isso no seu papel de sacerdote e sacerdotisa. Então, quando eu tenho as duas figuras no terreiro com autoridade, sendo uma assume o sacerdote ou assume a sacerdotisa, mas o outro está ali sendo o seu braço direito, não vai acontecer isso, porque as mulheres vão ser consultadas com a mãe de santo, os homens vão ser consultados com o pai de santo, e quando necessário, essa pessoa vai ser consultada pelos dois, são dois olhos, são duas cabeças, mas pensando de forma diferente. A mente do homem pensa diferente, independente se ele é um homem cis, um homem trans, se ele é um homossexual, da mesma forma da mulher, não importa se é mulher cis, mulher trans ou uma homossexual, pensa de forma diferente. Não é à toa que na Umbanda tudo é dueto, né? Nós temos a figura do caboclo da cabocla, do preto velho da preta velha, do exu da pombogira, do baiano da baiana, do marinheiro da mariana, e nós temos sempre esse dueto. Mas no sacerdócio não deveria? Na verdade, deveria. O que acontece é que não tem mais, justamente por mil motivos, né? Inclusive pelo fato de que a maioria dos sacerdotes são homossexuais, então isso já atrapalha muito. Não o fato de eles serem homossexuais, mas o fato justamente de nós vivemos num lugar que não se aceita isso nem religiosamente. Eu falo por mim mesmo, não tenho parceiro, então eu sou homossexual, eu não tenho um parceiro. Então como é que eu vou ter uma segunda figura ali do meu lado? Não vai ter, vai ser eu. Não vai ser eu. Então é mais fácil para o homem hétero, para a mulher hétero, ter esse parceiro, essa parceira do lado. Mas não é regra não ter e também não é regra ter. Mas é bom que tenha. Se você é uma mulher sacerdotisa e se o seu marido gosta da Umbanda, coloque ele do seu lado, no sacerdócio. Ele também é um pai de santo. Ele também está ali com você. Olha como isso também é bem visto em Nigéria. Quando o homem ele faz o seu Itefá, que é a iniciação máxima que tem para ele se tornar um Babalawo, automaticamente a sua esposa se torna sacerdotisa. Ela não precisa se iniciar para isso. Claro que se ela se iniciar é melhor ainda, mas ela não precisa. Automaticamente ela já ganha um cargo de sacerdotisa, porque ela tem que estar com ele. Ela tem que estar com ele. Faz parte da regra, faz parte do cosmo isso. Faz parte da energia. Não se cria energia somente com um polo. É necessário 2 polos, quando não 3, para poder produzir uma carga que seja realmente efetiva para aquilo que você deseja. Então, o que não se deve é coroar gente demais, aí fica muito cacique para pouco índio. Aí não é legal. Mas você ter tudo isso dirigido por um sumo sacerdote e ter um casal ali como sacerdotes principais é maravilhoso. E isso também tá simbolizado no nosso Congá. Quando eu fazer o vídeo sobre Congá, eu vou mostrar isso para vocês. Não existe. A forma correta de cumprimentar o pai de santo, principalmente se você for filho de santo dele, é pedir a bênção. Pronto, você deve pedir a bênção para o seu pai de santo, tá ok? O que é uma herança católica, né? A gente aprende isso na escola dominical da Igreja Católica. Isso é antigo. Você nem precisa ser macumbeiro para saber disso, que antigamente os pais e as mães exigiam bênção, né? Qualquer mais velho, né, exigia a bênção da criança. Ah, vai passar pelo seu tio, pede bênção para ele. Isso é bem normal. Claro que na Umbanda isso também se perdeu por ser herança católica e por ser algo retrógrado, né? O jovem não quer isso. O jovem místico, ele não precisa. Ele já é tudo, ele já é o máximo. Então ele não precisa pedir bênção, ele não precisa mostrar respeito àquela pessoa que está orientando ele. Mas é bacana. Não é uma prática que eu exijo, mas é uma prática bem interessante. Todo pai de santo recebe entidade? Nem todos os pais de santo recebem entidade, tá ok? Às vezes o pai de santo só tem cargo. Mas isso é mais
comum ver babalorixá, ou seja, ver pai de santo que não recebe, que não passa no santo, no candomblé. Na Umbanda, a maioria, sim, do pai de santo recebe entidade, a maioria, tá ok? Agora, vamos lá. Olha, a coisa mais rara do mundo é alguém na Umbanda não receber entidades e chegar ao cargo de babalorixá, desculpa, de pai de santo ou de mãe de santo, tá? É coisa mais rara, porque como é que eu vou te ensinar uma coisa que eu não sei, que eu não vivi? A experiência da incorporação, ela é única, ela é um fenômeno sobrenatural. Eu só posso te instruir nesse caminho se eu conseguir passar por ele. Então, como é que eu vou te ajudar a incorporar se eu não sei como fazer isso? Se eu não consigo fazer isso, né? É igual aqueles cursos, se torne milionário antes do 18. Ah, mas quem tá dando o curso conseguiu? Não. Até hoje ele não é milionário. Como é que ele faz, então, para vender esse curso sem o testemunho dele, sem a prática? É a mesma coisa. No candomblé, sim, é mais tranquilo isso, porque não é uma questão de incorporação. A própria mãe menininha do Cantuá, ela não incorporava, ela não entrava em transe de Oxum, mas ela era herdeira do terreiro. É uma outra visão, é uma outra cosmovisão, uma outra tradição. Na Umbanda, você precisa ter a experiência para poder ensinar. É justamente talvez por isso que hoje em dia tem tanto pai de santo que não sabe bosta nenhuma e sai daí falando um monte de coisa, sai ensinando, dando curso, escrevendo livro. Os caras não precisam aprender a Umbanda. Eles só precisam ter uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão aqui. Aí ele vai e transmite isso, usa das suas ferramentas de privilégio para poder falar qualquer besteira, mas a instrução da Umbanda mesmo ele não tem. Aí passa e passa para o médio de qualquer forma, aí aquele médio vai se tornar um outro sacerdote, sacerdotisa medíocre. Isso se ele conseguir fugir das garras desse pai de santo, porque geralmente esses tipos de sacerdotes, eles são escravagistas espirituais mesmo, eles querem que os filhos fiquem aprisionados naquele terreiro e geram ameaças e tudo mais. Então são várias problemáticas. Mas qualquer pessoa no campo espiritual que queira te instruir em alguma coisa que ela não faça, toma cuidado. Tem algum problema aí. Você passar a teologia, você passar a teoria é uma coisa, mas você querer pegar na mão da pessoa e mostrar, tipo num desenvolvimento mediúnico, como eu vou fazer desenvolvimento mediúnico se eu não consigo atingir o ápice do meu desenvolvimento mediúnico? Eu não vou conseguir instruir essa pessoa. Então, na Umbanda, isso não cola. Não cola. No Candomblé cola com muita facilidade, mas na Umbanda não cola. Você tem que mostrar o seu para que o outro veja e seja inspirado a seguir você. Cargo. O outro cargo é o pai pequeno ou a mãe pequena, ou os dois dentro do terreiro. Dentro do terreiro pode ter tanto o pai pequeno quanto a mãe pequena. Pode ter os dois dentro do terreiro, é o pai pequeno e a mãe pequena, ou vice-versa, ou um só dos dois, ok? O que é pai pequeno, o que é mãe pequena? Pai pequeno e mãe pequena, vamos falar pai pequeno, mas também falando de mãe pequena aqui. Já estou me coçando para responder, mas vai lá. É aquele que tem a total confiança do pai de santo. É aquele que o pai de santo confia o terreiro. É aquele que o pai de santo deixa a chave da casa. É aquele que ajuda o pai de santo a fazer algumas firmezas. É aquele que provavelmente estará abrindo um terreiro futuramente. É aquele que provavelmente vai virar um terreiro. Como você vira um pai pequeno ou uma mãe pequena? Depois que o pai de santo pôs esse cargo em você. Quem que é pai pequeno? São médios incorporantes? Nem sempre. Tá ok, gente? Nem sempre. Ó, Guilherme Souza, boa tarde aí, Guilherme. Lá no Instagram, gente. Não esquece, você que é do canal Tudo Sobre Umbanda, acompanha o canal lá no Instagram. Quem que pode ser pai pequeno, quem que pode ser mãe pequena? Qualquer pessoa pode ser mãe ou pai pequeno, tá ok? Isso vai depender do pai de santo te passar esse cargo, que é um cargo de muita responsabilidade. A função do pai pequeno quando o pai de santo não estiver presente, vai ser a pessoa que poderá abrir a casa, ou seja, vai ser aquela pessoa que vai poder abrir os trabalhos. Se o pai de santo falecer, quem vai comandar a casa, quem vai virar o pai de santo da casa, vai ser o pai pequeno ou a mãe pequena, tá ok? A maioria dos despachos, né, já viu aquele resto que fica nos terreiros, né, que depois
tem que ser despachado? Então, é o pai pequeno que tem essa função. Por quê? Porque ele vai saber, vai ensinar isso para ele, né, para que ele possa limpar a casa, despachar os materiais que não são usados, né, para jogar no devido lugar, ou no lixo, ou ser despachado, enfim. O pai de santo tem essa função. Ele é a autoridade máxima antes do pai de santo, ok? Vamos dizer assim que ele é o futuro pai de santo, né? O pai pequeno é o futuro pai de santo. Como você deve cumprimentar o pai pequeno ou a mãe pequena? Da mesma forma que você cumprimenta o pai de santo. Isso mesmo, pedindo benção com respeito. Por quê? Porque provavelmente aquele pai pequeno ou aquela mãe pequena, eles também vão ser o seu pai de santo. Então, vocês devem tratar o pai pequeno e a mãe pequena como se fosse o pai de santo, tá ok? Essa questão de pai e mãe pequena vem do candomblé de Queto. Iá quequerê e baba quequerê. É uma função, é um cargo não sacerdotal dentro do candomblé de Queto. E algumas casas, sim, vai ser sacerdotal. Ou seja, tem poder sacerdotal sobre o iniciado, sobre o Iaô. O baba quequerê, a Iá quequerê, o pai pequeno, a mãe pequeno, eles estão ali para ser o braço direito do pai de santo, do baba lorixá ou da Ialorixá no candomblé de Queto, para utilizar de sua presença, de sua sabedoria, do seu conhecimento, para auxiliar eles na feitura de um Iaô. Então, se eu sou homem, eu sou baba lorixá. Então, eu vou ter uma iaquequerê do meu lado na inicialização de um Iaô. Lembra que eu preciso de um pai e de uma mãe? Isso eu estou falando de candomblé Queto antigo, tá? Não é essas coisas que a gente vê por aí, não, hoje em dia. Preciso de um pai e de uma mãe para dar vida a um Iaô, a um novo noviço, a um novo iniciado. Se eu sou uma Ialorixá e eu vou iniciar um Iaô, então eu preciso ter um baba quequerê, um pai pequeno do meu lado, porque eu sou mãe, mas eu preciso de um pai para esse Iaô. Então esse baba quequerê, essa Iá quequerê, vai se tornar o pai ou a mãe também daquele Iaô. Então, numa roça de candomblé de Queto, tem uma Ialorixá, mas existem vários babaquequerês, vários Iaôs de outros pais. Eu posso ser o babalorixá daquele local, mas podem ter várias Iaquequerês. Claro que isso é muito difícil, tem que ser bom, tem que ter DK, tem que chegar a 7 anos, tal. Beleza, esse é um ponto do candomblé que, se vocês quiserem, outro dia eu adentro mais no assunto. Contudo, isso vem para a Umbanda. Lembra que a Umbanda, a partir da década de 70, 80, começa a beber muito na fonte do candomblé de Queto, que estava ganhando popularidade? Pois é, traz junto essa função do pai e da mãe pequeno, mas na Umbanda não tem iniciação. O que esse pai pequeno, essa mãe pequena vai fazer? Então, ele substitui um dos cargos mais antigos que havia na Umbanda, que era o padrinho e a madrinha de congá ou de mesa, e transforma esse padrinho e madrinha de mesa e congá em pai pequeno e mãe pequeno. Qual é a diferença do padrinho de congá para o padrinho de mesa, por exemplo? O padrinho de congá, ele é o braço direito do sacerdote, só que ele não vai ser indicado para se tornar um sacerdote no futuro. Ou seja, ele vai ser o meu braço direito para sempre. Ele não é herdeiro do terreiro, mas ele vai ter todo o meu conhecimento para poder me auxiliar em tudo. E sabe quantos padrinhos de congá eu posso ter? 4. 4. Para cada ponto do terreiro, para que eles ficam visualizando tudo, mostrando tudo, observando tudo. O padrinho de mesa ou a madrinha de mesa são aquelas pessoas que já têm um destino sacerdotal, já foi observado pelo sacerdote ou pela sacerdotisa, ou essa pessoa já falou para eles que quer se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa, e para economizar tempo, eu não vou esperar essa pessoa chegar a 7 anos como médium para que ela comece a aprender comigo a como ser um sacerdote. Não. Eu indico ela como padrinho ou madrinha de mesa, que é um cargo temporário para que ela tenha acesso ao meu conhecimento. Então, quando eu estiver ensinando o padrinho de congá,
eu também estou ensinando o padrinho de mesa. Só que o padrinho de congá, ele vai ser o meu auxiliar no meu terreiro. O padrinho de mesa, daqui a alguns anos, ele vai tomar sua camarinha e vai abrir o seu próprio terreiro. É diferente. Então, esses seriam o pai e a mãe pequena do terreiro. As funções que ele citou é as mesmas, quase que as mesmas. Talvez um pouco mais além, mas existe essa separação. E todos os padrinhos de mesa e de congá têm que incorporar. Eles têm que ter esse dom, senão não faz sentido eles estarem na frente ali, junto ao sacerdote. Se a gente olhar sessões de terreiros antigos, você vai ver que sempre tem pessoas ao redor do pai de santo. Existem as correntes dos médios, mas existem pessoas claramente mais velhas, mais experientes, perto do sacerdote. Esses eram os padrinhos e as madrinhas de mesa, dando auxílio ao sacerdote. O sacerdote também é um ser humano, também é um médio, apesar da função dele ser diferente do médio comum dentro do terreiro, mas ele também precisa ser auxiliado. Outra coisa, agora a outra função, né, a terceira função. Eu tô colocando os cargos desde do topo ali, desde da hierarquia mais alta e tô descendo, tá ok? A próxima função, a terceira função, é os ogãs. Os ogãs são os tabaqueiros, ok? Qual que é a função dos tabaqueiros? Lembrando, é qualquer pessoa que pode ser ogã? Não, gente, não é qualquer pessoa, tá ok? Essa pessoa também é escolhida a dedo pelo pai de santo. Não é simplesmente você entrar no terreiro de Umbanda e achar, eu quero tocar tabaque, eu quero ser ogã, eu quero bater tabaque. Não. Isso não vai acontecer, tá ok? Por quê? Porque ogã recebe essa missão, recebe esse cargo do pai de santo. Antigamente, ogã não incorporava, tá certo? Ogã era o médium que não incorporava. Ele era só ogã, ele ficava só no toque, tá certo? Hoje em dia, existem terreiros que ogã incorpora, totalmente normal, não tem problema. Mas quem dá esse cargo é o pai de santo. Qual que é a função do ogã? Claro, tocar, né? Outra função importante que a maioria das pessoas não sabem, né? Não sabem. Por isso que o ogã ele é muito importante dentro do terreiro. Além de tocar, é puxar o ponto, que é o ogã que puxa. Muita gente fica achando que é o pai de santo, porque a maioria das vezes o pai de santo sim puxa o ponto, mas a função de puxar o ponto, né, de controlar o ponto, a canção, é dos ogãs, certo? E é uma outra função importantíssima que o ogã tem dentro do terreiro, que é a seguinte, que é chamar as entidades. Isso mesmo. O ogã, ele transmite uma energia, é claro que ele vai ser preparado para isso, tá ok? Ele transmite a energia para poder estar invocando as entidades. Por isso que o ogã é tão importante dentro do terreiro. Como você deve tratar um ogã? Existem algumas casas, existem algumas doutrinas que você trata o ogã como se também se fosse um pai de santo, tá certo? Você deve tratar ele com respeito e pedir a bênção também. Mas para o ogã, sim, para o ogã, você deve pedir a bênção para o ogã. Isso depende muito da doutrina, ok, gente? Depende da doutrina. Essa é a função do ogã, né? Já falei do tabaqueiro aqui. Nossa, a palavra tabaqueiro é muito ruim, né? Nossa, eu não gosto da palavra tabaqueiro. Porque você não tá, no mínimo você deveria ser atabaqueiro, né? Mas tá bom. Pela visão que ele tá passando, é muito do candomblé. Tudo que ele falou é do candomblé. E resumidamente, a gente pede benção no terreiro de Umbanda para todo mundo. Para todo mundo. A gente pede benção até pro galo, pro cachorro que tá no terreiro. A gente peça, é um costume de pedir benção, não tem um tratamento diferente para ninguém no terreiro de Umbanda, resumidamente. Na Umbanda, ogã, ou ministro, ou curimbeiro, ele sempre incorporou. Sempre incorporou. Desde quando ele entrou para a Umbanda, porque nos primórdios quase não tinha essa pessoa para tocar um instrumento, nas macumbas, cariocas principalmente, quando tinha era um capoeirista, aí sim o capoeirista ele estava lá como capoeirista, ele não estava lá como ogã, como nada disso. A gente vai entender essa história quando a gente vai estudar a história do próprio candomblé, mas essa figura do tabaqueiro, do curimbeiro,
Ele é uma figura mediúnica. Ele também é um médium, ele também tem as suas funções. Dentre delas, pode ser a incorporação. Não é uma função, não pode incorporar. Isso é coisa do candomblé. No candomblé que não pode incorporar o orixá, se for Ogã ou Ekede. Na Umbanda, não. Principalmente se você já passou pelo desenvolvimento mediúnico, você consegue controlar o momento que você vai ou não incorporar. E mesmo que isso venha acontecer de forma espontânea, vai ter outra pessoa para te substituir. A incorporação mediúnica nunca vai ser oprimida na Umbanda, porque é o nosso fenômeno máximo. Como é que eu vou oprimir? Você não pode incorporar porque você tem que tocar. É vaidade de quem está ali. É claro que isso vai de casa para casa, o que eu vou falar agora. Mas, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, pelo que eu vivo, pelo que eu toco, e pelas melhores umbandas que eu já vi por esse território gigantesco aqui, chamado Brasil, a Umbanda é cantada. E quem dirige a Umbanda é o sacerdote, é a sacerdotisa. Sacerdote que não sabe cantar uma Umbanda, ele não é sacerdote. Desculpa, mas não é. Isso é um preceito que a gente vai ver também na Jurema, no Catimbó. Como assim? Tem que vir uma pessoa de fora para cantar a sua Umbanda? Não. Quem chama a entidade é o sacerdote. Se é o sacerdote que dirige a sessão, como é que é outra pessoa que vai passar a marcha? Não tem sentido, é ele que vai dirigir. Então, quando é que vai cantar para outra entidade? Quando é que vai cantar, por exemplo, nós vamos tocar para a esquerda, beleza, mas eu quero começar cantando com o Exu Tranca-Rua, depois vou para Maria Padilha e depois eu vou seguir um outro enredo. Como é que o Ogã ele vai saber de tudo isso se essa programação está na mente do sacerdote? Não tem como. Existe uma comunicação entre o ministro-chefe, que é a pessoa responsável pelos atabaques, com o sacerdote ou com os guias-chefes, e aí tem toda uma comunicação que leva tempo de se ter, muito comum em bandas, só no olhar a gente já sabe o que tem que fazer. É bem legal isso aí. Mas quem segura a banda, quem segura a gira, é o sacerdote, tem que saber cantar sim, tem que saber, Umbanda parada é Umbanda morta, é Umbanda de cadáveres. A Umbanda ela é cantada, ela é festiva, e quem puxa a gira é o sacerdote. É o sacerdote. Os Ogãs, eles acompanham, eles cantam. Eles podem puxar pontos? Podem, claro, mas depois que já foi estabelecido o que vai ser cantado. E nunca se atropela uma entidade, nunca se atropela um sacerdote, um padrinho ou uma madrinha de mesa ou congá. O Ogã, ele está ali para tocar. E através desse cântico, a energia vai sendo dissipada. A energia não é gerada no atabaque. O atabaque ele recolhe essa energia e solta. Ele, como fosse um coração, ele pega e solta. Ele pega e solta, ele pega e solta. Ele vai indo pulverizando essa energia para todo mundo. É um mecanismo bem simples, mas se confunde muito se a gente pegar a doutrina do candomblé, que é uma outra coisa. É uma outra coisa. Não tem muito a ver com nós da Umbanda. E tudo bem se você toca atabaque e você incorpora. Muitas vezes eu deixo de incorporar no meu terreiro para poder tocar o atabaque, porque a gira fica mais forte, mais bonita. Por quê? Porque não tem. Não tem ninguém que quer tocar atabaque, ninguém quer aprender. Como é que eu vou colocar 1000 regras para essa pessoa entrar para tocar o atabaque no terreiro, como era também no passado, como é no presente? É muito difícil você encontrar uma pessoa que ela quer se dedicar ao atabaque. Aí eu coloco 1000 regras para essa pessoa não aparecer. Já é difícil aparecer uma que tem interesse. Meu filho, quando essa pessoa aparecer, eu vou pegar ela no colo e eu vou pegar na mão dela e eu vou ensinar ela 100% aquilo ali para ela ficar ali. Mas se ela incorporar, como sempre acontece, eu também não posso mandar o guia dela embora para ela ficar no atabaque. Não, a responsabilidade de saber as coisas e dirigir é minha, do sacerdote. Então, como sacerdote, eu toco atabaque e toco uma gira ao mesmo tempo. Então, por que o Ogã não poderia fazer o contrário também? Pode, o problema é que fica sem Ogã, porque a entidade em si não vai tocar o atabaque. Agora, outro cargo dentro da Umbanda, médium incorporante, né? O médium incorporante, depois do pai de santo, depois da mãe pequena, depois do Ogã, vem o médium incorporante. O médium incorporante, qual que é a função dele? O próprio cargo já diz, né, gente? É incorporar. Mas não é simplesmente só incorporar. Não é simplesmente só incorporar. O médium incorporante, ele tem a função também de trazer a firmeza para casa. Como assim, Patrick?
Naquele momento de concentração, naquele momento de bater cabeça, ele tem a função de puxar as entidades, de chamar as entidades, né, daquele médium, irradiar elas, é claro, para que esteja protegendo também a casa. E uma das funções mais importantes que o médium incorporante tem, e hoje em dia, a maioria das pessoas não fazem isso, né? Os médios não fazem isso, que é o quê? É ajudar o próximo. Sempre. A função do médium incorporante é ajudar. Não fica pensando que o médium incorporante está ali só para incorporar, porque não está. A função dele é ajudar as pessoas que vêm prestar consulta, gente. Põe na cabeça. Médium incorporante, a função dele, né, é prestar consulta aos outros. Não importa se ele estiver ou não estiver incorporado, né? Porque muita das pessoas fica pensando assim: ah, o médium incorporante ele só pode prestar consulta quando ele está incorporado. Não. A obrigação dele não é prestar consulta só quando está incorporado. A obrigação dele é prestar consulta tanto incorporado com uma entidade ou sem a incorporação. Tá? Mas isso só é possível se esse médium, mesmo não estando incorporado, tenha uma ótima educação de terreiro. O que nós não vemos. E não é. Eu acho que é até o contrário. Hoje tem mais pessoas incorporando e tentando ajudar, mas sem saber como ajudar. A gente pode ver essas umbandas de cunho do Rubens Saraceni, essa vertente do Rubens Saraceni, que a entidade incorpora, como se fosse um botão de liga e desliga, rapidamente se forma uma fila na frente dela, ela começa a atender como se fosse guichê de cinema. Toma o dinheiro, toma o bilhetinho, vaza. Toma o dinheiro, toma o bilhetinho, vaza. É uma tentativa de socorro, de ajuda ineficiente. Não tem eficiência nenhuma nisso. Existe toda uma dinâmica da ajuda do médium, da ajuda da entidade incorporada nesse médium dentro de um terreiro. Dentre elas, também não dá consulta. Porque se esse médium não está preparado, a melhor forma dele ajudar é não tentando ajudar. É estando na roda, na gira, cantando, dançando, firmando, ajudando a energia subir para aqueles que realmente têm a chance de ajudar de verdade. Aí nessa ânsia de querer ajudar, quero ajudar, a entidade nem incorporou, a pessoa já está lá dando os conselhos, falando besteira para os consulentes. Gente, isso é muito grave. Eu já vi situações de pessoas que se suicidaram por causa de péssimos conselhos que um médium que supostamente estava incorporado, creio que não estava, deu um conselho tolo para a pessoa. Se fosse uma entidade de verdade, tinha visto ali claramente que a outra pessoa estava num grau de depressão que precisava de um socorro. Mas não, mas nesse anseio de ajudar, na filinha da consulência que tem que passar logo, porque a quantidade é melhor do que a qualidade, deu um conselho torpe, a pessoa foi lá e ceifou sua própria vida. De quem é a responsabilidade? Então, assim, tem que ajudar? Tem que ajudar. Mas qual é a qualidade dessa ajuda? Qual é o momento que tem que ajudar nisso? Qual é a dinâmica que está inserida nesse terreiro que vai dar essa abertura para ser ajudado? É conversando? É fazendo um feitiço, uma magia, um benzimento? E qual é a entidade que vai estar ali? Quando esse médium não está incorporado, ele está preparado o suficiente para fazer isso? Porque igualar a sabedoria de uma entidade, a visão espiritual de uma entidade, a experiência de uma entidade com a experiência de um médium é muito difícil. Eu vejo sacerdotes que não faz a metade que um herê faz. Inclusive, se for comparar com caboclo, com preto velho, com exu, eles vão comer poeira, porque eles não sabem nada. Nada. Então, assim, é muito difícil. Claro, eu concordo com ele. A ajuda tem que vir estando ou não incorporado. Mas qual é a qualificação disso? E aí que mora o problema, aí que mora o risco. Se a educação de terreiro não for boa, é melhor pedir para que esse consulente volte outro dia, quando a entidade estiver em terra. Que pelo menos com a leitura da entidade, talvez a resolução venha com menos dano. Ok? Espero que você entenda aí. Outra função. Próxima função. Como que você deve tratar o médium incorporante, né? O médium incorporante, irmão, vamos assim dizer, o médium incorporante. Próxima função. Eu pulei porque é benção. Né? Deixa eu, peraí. Cadê aqui?
Próxima função dentro do terreiro de Umbanda. Médio não. Cambone. Também se confunde muito com médio iniciante. Cambone. Depois do médio incorporante, vem o Cambone. Ok? Tadinha dos combones. Gente, assim, na minha visão, quando eu escrevi o livro Guia Prático de Umbanda, assim, eu fiz questão. Ministro, Ogã e combone assistente tá no mesmo nível, tá? Sem os dois a gente não faz Umbanda. Sem médio a gente faz Umbanda. Mas sem esses dois a gente não faz Umbanda, não. Eles não estão abaixo dos médios. Ao contrário, eles estão acima dos médios nessa hierarquia aí. Cambone, né? O Cambone é aquele que... A função do Cambone, né, é auxiliar as entidades, é auxiliar o Pai de Santo, é auxiliar o Ogã e, principalmente, auxiliar quem está ali prestando consulta, quem vai ali fazer uma consulta. Essa é a função do Cambone. Simples. O Cambone, ele deve auxiliar em tudo dentro da casa. O Cambone, gente, é aquele início, né? É o início da Umbanda, né? Vamos assim dizer. O Cambone, ele é o início da Umbanda. Ele vai entrar ali e, através dele estar auxiliando as outras pessoas, tá ok? É que ele vai aprender. E conforme ele vai aprendendo, aí ele vai se tornando, né? Vai subindo ali o cargo, né? Aí o Pai de Santo vai passar o cargo para ele. O Cambone não incorpora, certo, gente? O Cambone não incorpora. O Cambone é aquela pessoa que fica auxiliando. Ah, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo agora como isso tá tudo errado, tá? Vamos lá, o Cambone não incorpora. Mas segundo ele, é através da cambonagem que você entra na Umbanda. Você começa a galgar esse caminho espiritual na Umbanda. Se ele não incorpora, mas todo mundo entra pela via da cambonagem, a qualquer momento vai incorporar. Vai incorporar. Você não vai ter controle sobre isso. Isso se torna perigoso. Aí eu tô com a garrafa de cachaça do Exu, eu tô com a taça da pombogira na mão, eu tô com um tubo de pólvora e uma vela na outra, eu tô com uma garrafa de álcool ou gasolina na mão para fazer uma mironga. Aí eu incorporo sem controle e aí acontece um acidente. É perigoso, não é? Geralmente os combones ficam do lado de algumas mesas, cheias de garrafas, tal, que vai ajudar ali as entidades. Vai ser um acidente, não vai? Pois é. Agora vamos mudar a perspectiva. Na perspectiva que eu tenho, a cambonagem faz parte do desenvolvimento mediúnico, mas não é o início. O início é médium. Você começa como médium. Todos começam como médios. E você tem que passar pelo desenvolvimento mediúnico. Se lá no desenvolvimento mediúnico você não demonstrou talento nenhum para incorporação, aí eu vou te encaminhar para um outro cargo. Ah, se você é homem, eu vou dar preferência que você seja um Ogã. Se você for mulher, eu vou dar preferência que você seja uma Combone. Pode ser diferente? Pode. Homens se tornando Combones e mulheres se tornando Ogãs. Na Umbanda não tem problema, nós não temos problemas com gêneros em cargos, não tem problema. Só que é a aptidão da pessoa. Então, quando essa pessoa passou pelo desenvolvimento mediúnico, eu já fiz todos os testes para ela, para saber se ela vai incorporar ou não. Agora sim, eu tenho confiança de deixar essa pessoa perto de vidro, pólvora, fogo e tudo mais que pode causar acidente. Agora eu tenho certeza que ela não vai me dar um susto incorporando de qualquer forma. Claro que isso pode vir a acontecer, porque o desenvolvimento mediúnico ele é eterno. Daqui a 3 anos, de repente, essa pessoa vem a incorporar. Mas eu sei que ela vai me dar sinais antes. Então, a cambonagem faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico, só que ele não é o início, para evitar acidentes. O Ogã da mesma forma. Tem lugares que os Ogãs ficam num lugar muito alto. Você já viu como o médium no desenvolvimento começa a incorporar, como ele se sacode, como ele dá uns pulos esquisitos? Vai que esse cara pula e cai de cabeça 2, 3 metros. Tem lugar que as plataformas que os atapaques ficam é muito alto. Tem lugar que fica até no 2º andar. Eu não posso correr esse risco. Eu não posso deixar o corpo do médium ser violado dessa forma. É culpa da entidade? Não, é culpa do sacerdote. Porque ele sabe que o processo de desenvolvimento mediúnico não tem controle. É justamente por isso que ele está ali fazendo um processo de desenvolvimento para ele aprender a controlar isso. Entende?
Por isso que eu acho que, nesse ponto, isso está invertido. Não começa na cambonagem, começa no desenvolvimento mediúnico e depois pula para a cambonagem. O que também não muda dessa pessoa que tanto é Ogan quanto é Combone voltar para a gira de desenvolvimento mediúnico. Não tem problema nenhum. Só que pular essa etapa é muito perigoso. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você vai lá conversar com a entidade e você, às vezes, não entende o que a entidade vai tá te passando. Às vezes fala enrolado, às vezes... Tá bom, eu vou deixar o link aqui, pessoal, na descrição para você assistir o vídeo completo. Eu acho que já foi o suficiente, nosso react já está longo. Ainda estou em mudança, então tá vendo que o meu estúdio ainda tá uma bagunça, mas tá aí. Cargos e funções dentro da Umbanda, tudo sobre Umbanda. Vai aqui na descrição, tem um link completo lá para você ver o vídeo completo no canal dele. E aqui no primeiro comentário fixado também tem alguns links importantes. Vale a pena você ver, tem aulas grátis, tem curso, tem um monte de coisa lá bacana, tá bom? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.